Bom dia, hoje são 22 de julho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, circulação semanal. Circulação semanal, revista da semana passada. Datada do dia 15 de julho de 2020, número 2635, revista Isto É. Aqui na página 19 desta revista, mais um erro de língua portuguesa. Mais um erro de língua portuguesa, na página 19. Mais um erro de língua portuguesa. Quem escreveu a matéria aqui foi o jornalista Germano Oliveira. Germano Oliveira, aqui está a coluna dele, jornalista. Aqui ele cometeu mais um erro de língua portuguesa. Como é isso aqui, gente? Onde está marcado aqui, ó, com tinta azul, aqui, ó. Ele cometeu mais um erro de língua portuguesa. Vou aproximar de você aí o texto da revista e vamos lá. Então é assim, gente. O jornalista escreve assim. Vamos aqui. Ele escreve assim. Acompanhe aí. Como implica... Lá no finalzinho aí. Vamos pegar o início. Ele diz assim. Para acalmar a turma, o ministro Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, que vai deixar de ser general da ativa, está se reunindo com líderes das entidades que representam os soldados para ver o que pode ser feito para a paz voltar às casernas. Como implica em orçamento, deputados participam das conversas. Aí está a matéria aí escrita pelo jornalista. E o erro está aqui no finalzinho, aqui abaixo, ó, quando ele diz assim, quando ele escreve assim, melhor dizendo, como implica em orçamento, veja aí, como implica em orçamento, aqui ele está dizendo o seguinte, o jornalista, que aí estão aí tentando ver um aumento aí para os soldados aí, os militares do exército, né? Estão pensando aí no aumento aí, em algum auxílio aí a mais para eles. E isso implica orçamento. Isso vai bater lá no orçamento lá do governo, né? Para se pode conceder ou não esse auxílio aí. Então o erro de língua portuguesa está aí, ó. Como implica em orçamento. Como implica em orçamento, deputados participam das conversas. Então o erro de língua portuguesa é como implica em orçamento. Não há essa preposição em aí. Ela está errada. Seria apenas como implica orçamento, deputados participam das conversas. Entendeu? O correto. Como implica orçamento, sem a preposição em. Como implica orçamento, deputados participam das conversas. Entendeu? Então, muito cuidado com esse verbo implicar. Esse verbo é perigoso. Verbo implicar. Cuidado com ele. A gente vê aí na televisão, todos os dias, a gente ouve aí o emprego desse verbo implicar. No sentido geral, nesse sentido aí, acarretar. E aí vem o erro que a gente vê aí, cometido por jornalistas e políticos. Eles dizem... Isso implica em. Isso implica em. Implica em não. É apenas implica. Não existe a preposição em com o verbo nesse sentido. Então fiz um quadro. Vamos aí explicar isso. Muito bem. Aí está o verbo implicar. Eu sempre digo aqui que o que marca a transitividade de um verbo é o contexto. É o lugar em que ele se encontra, numa oração, entendeu? É a oração que vai dizer se o verbo é transitivo direto, intransitivo, transitivo direto e indireto,
transitivo indireto ou de ligação. É a oração que diz isso. Dependendo do verbo dentro de uma oração, dependendo do significado dele dentro de uma oração que muda, então muda a regência do verbo. Muda a regência do verbo. Eu sempre digo isso aqui, que você tem que ver o verbo dentro da oração e não isolado. Então, o verbo implicar, ele aí, como você vê no quadro que fiz, o verbo implicar, ele tem 3 regências, dependendo do sentido dele numa oração. Então, numa oração, esse mesmo verbo, ele pode aparecer como transitivo direto e indireto, e também como transitivo indireto. Viu aí? Depende do sentido dele numa oração. Então, vamos lá. O verbo implicar no sentido de consequência, no sentido de acarretar, aí ele é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição, que é o caso aí da revista. Esse implicar aí na revista está no sentido de acarretar, ter como consequência. Entendeu? Então, lá está o erro da revista. Depois explico melhor. Muito bem. Quando o verbo implicar numa determinada oração se traz envolvimento, no sentido de envolver alguém em alguma coisa, comprometer alguém em alguma coisa, então, quando o verbo implicar estiver nesse sentido de envolver alguém em alguma coisa, aí esse verbo é transitivo, direto e indireto. Pede 2 complementos. Um sem preposição e outro com preposição em, mas apenas no sentido de envolver alguém em alguma coisa. Aí o verbo muda a regência dele, entendeu? Vou dar exemplos. E à direita, o último caso, o verbo implicar, dependendo da oração em que se encontra, ele pode ser apenas transitivo indireto. Exige um complemento com preposição, mas no sentido de promover brigas, promover rixas, de mostrar má disposição para uma pessoa, para com alguma pessoa, para com alguém. Então, nesse sentido, o verbo implicar, ele é apenas transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Entendeu? Então, você vê que é a oração que marca a regência de um verbo. É a oração, é o contexto em que ele se encontra. Então, vamos ao erro aí da revista. A letra A. Na revista está dito assim: como implica em orçamento, ou seja, como o plano aí dos militares em conceder, vamos assim dizer, um aumento para os soldados, um aumento para os militares, como eles querem isso aí, um desejo, então isso acarreta o quê? O orçamento brasileiro. Tem que analisar se existe no orçamento margem para um aumento aí de militares, de salário, entendeu? Ou algum benefício. Então isso vai cair no orçamento. Então isso implica orçamento. Tem como consequência a análise do orçamento. Então veja, na revista está assim: como implica em orçamento? Em não. A preposição aí não existe, porque o verbo implicar aí está no sentido de acarretar, no sentido de ter como consequência a análise do orçamento, para conceder aumento a alguém. Entendeu? Então o certo aí deveria ser na revista, como isso, né? Como implica orçamento, olha aí, ó, como isso tem como consequência o estudo do orçamento, então o certo seria como implica orçamento e não como implica em orçamento. Aí está errado. Não existe essa preposição aí, porque o verbo implicar nesse sentido aí significa ter como consequência o estudo do orçamento, acarreta a análise do orçamento, entendeu?
Então seria o certo, como implica orçamento. Orçamento aí, objeto direto. E o verbo implicar aí, apenas transitivo direto. E é esse sentido, implica, o verbo implicar com esse sentido de acarretar, ter como consequência, é quase o uso dele aí geral, é nesse sentido. E as pessoas erram quando colocam sempre a preposição em depois. Isso aqui implica naquilo, isso aqui implica em... Aí está o erro, porque a quase totalidade do uso do verbo implicar é nesse sentido, ter como consequência, acarretar, entendeu? Então, nesse sentido, ele é transitivo direto, pede um complemento sem preposição, como implica orçamento. Implica o quê? Orçamento. Orçamento, objeto direto. Então, a preposição em está errônea aí. A letra B de bola. Eu digo assim, o povo não aceita decisões que impliquem aumento de impostos. Olha aí o correto. O povo não aceita decisões que impliquem aumento de impostos. A quase totalidade das pessoas diz assim, o povo não aceita decisões que impliquem em aumento de impostos. Você pode ver todos os dias. Isso é dito por políticos, por jornalistas aí na televisão. Eles dizem assim, o povo não aceita decisões que impliquem em aumento de impostos. Aí está o erro. Porque o verbo implicar aí é ter como consequência, acarretar. Então, nesse sentido, é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Então, o certo, aumento de impostos, objeto direto. E não impliquem em aumento de impostos. Aí está incorreto. Porque não existe essa expressão aí, essa preposição em. Porque o verbo implicar aí é transitivo direto, já que está no sentido de como consequência. Entendeu? No sentido de acarretar. Outro exemplo aí na letra C. Eu digo assim, a mulher implicou o marido em vários crimes. Já aí, o verbo implicar, é fácil você entender isso. O verbo implicar aí está com outro sentido. A mulher implicou o marido em vários crimes. Nesse sentido aí, o verbo implicar está no sentido de envolver, de comprometer. Eu digo assim, a mulher envolveu o marido em vários crimes. Então, quando o verbo implicar está no sentido de envolver, que é o caso aí, então esse verbo implicar, ele já é diferente. Ele é transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. O complemento sem preposição é o marido. A mulher implicou. Implicou quem? O marido, objeto direto. Em que? Em vários crimes, objeto indireto. Então você vê aqui que o verbo implicar, nesse sentido de envolver, ele é transitivo direto e indireto. Pede dois complementos, entendeu? A mulher implicou o marido em vários crimes. A mulher envolveu o marido em vários crimes. Então, nesse sentido, o verbo muda a regência dele. Pede dois complementos. Diferente do mesmo verbo quando está no sentido de ter como consequência, acarretar, como eu falei aqui. Muito bem, e o último exemplo. Eu digo assim, aquele homem implicava com qualquer pessoa. Você vê aí que o verbo implicar aqui tem outro sentido, no sentido de mostrar má disposição para com alguém, no sentido de mostrar antipatia diante de uma determinada pessoa. Nesse sentido, o verbo implicar, ele é apenas transitivo indireto, como está lá acima, no sentido de mostrar má disposição para com alguém. Então veja, aquele homem implicava com qualquer pessoa. Então o verbo implicar aqui, nesse sentido de mostrar má disposição para com alguém, promover briga, rixa, esse verbo aqui, ele é transitivo indireto. Ele pede apenas um complemento.
e vem com preposição. É por isso que é indireto, com preposição. Então a preposição aqui é com. A preposição aqui é com. Ó, aquele homem implicava. Implicava com quem? Aí vem a resposta, com qualquer pessoa. Objeto indireto. E o verbo implicar aqui, ele é transitivo indireto. Pede o complemento com preposição. Então aquele homem implicava com qualquer pessoa. Aí o verbo é transitivo indireto. Preposição com. Entendeu? Então você vê facilmente aí, gente, que o verbo implicar, dependendo da posição dele numa oração, ele pode ser transitivo direto e indireto e transitivo indireto. Em quase toda, na totalidade do uso desse verbo implicar, ele vem no sentido aqui de transitivo direto. A gente ouve mais o verbo implicar no sentido aqui de transitivo direto, que é o da esquerda, lá acima, no sentido de consequência, acarretar. Ele aparece mais nesse sentido. E aí é o erro das pessoas, que as pessoas dizem assim, isso implica naquilo, isso implica em orçamento, isso implica em luta. Aí está o erro, porque o verbo implicar, nesse sentido de acarretar, trazer como consequência algo, ele é transitivo direto. Basta apenas o verbo aí e o complemento sem preposição. A revista cometeu o erro lá, né? Está dito, né? Isso implica em orçamento. Não. Implica em orçamento, não. Isso implica orçamento. Isso implica orçamento. Muito obrigado.